pessoal, e aí, estamos dando continuidade aí aos nossos estudos, às nossas aulas digital, né, pessoal? Hoje a gente vai estar vendo aí um pouco sobre a Guerra Fria, pessoal. Esse conteúdo a gente vai começar a ver ele agora, aí nós vamos entrar de férias e quando nós retornarmos da férias, a gente ainda vai estar continuando aí estudando sobre ele, beleza? Então eu vou tentar fazer um resuminho básico aí sobre ele, ali o que foi esse confronto, o que foi essa Guerra Fria, né? E tentando explicar de uma forma mais tranquila para vocês. Além disso, eu vou mandar hoje também um linkzinho aí de um vídeo bem bacana aí do canal Neurologia de História, que ele fala um pouco mais sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria teve vários acontecimentos marcantes, pessoal. Nós vamos ter aí uma corrida armamentista, nós vamos ter aí uma corrida espacial, nós vamos ter aí países disputando para ver quem que é o mais poderoso, quem que é o que consegue aí se mostrar tendo aí o sistema econômico mais, vamos dizer assim, ativo, um sistema econômico aí que vai se posicionar no mundo, né? Sabemos que o capitalismo acabou ganhando essa Guerra Fria, né? Mas foi um processo aí bem interessante. Pessoal, outra coisa aí que eu queria que vocês fizessem também é que a gente vai ver essa questão da Guerra Fria, nós vamos ver o capitalismo contra o comunismo. Aí vocês falam, sempre tem aquela questão que fica em mente, pô, professor, mas professor, o que é o capitalismo? Ou o que é o comunismo? O que é o socialismo? Qual que é a diferença dos dois? Tá? Eu peguei antes de a gente começar, que é uma pergunta que vocês sempre acabam fazendo durante as aulas, tá? Eu peguei aqui um básico, tem um bem legal de uma professora chamada Juliana. Tá? A professora Juliana Bezerra. Ela deu aí uma ideologia aí bem bacana, simplificando a questão aí desses dois programas. Eu vou ler aqui para vocês, porque não adianta a gente entrar no tema da Guerra Fria se vocês não sabem o que é o socialismo. Já expliquei a igualdade, né, pessoal? A distribuição aí igualitária entre o povo, né? Mas aí sempre entra em quesito, e o comunismo? O comunismo, pessoal, é um nível elevado aí do socialismo. Podemos dizer assim que a segunda fase do socialismo é chamada aí então de comunismo, beleza? Então ela fala assim, ó, o socialismo é um sistema econômico, ideológico que procura alcançar uma igualdade entre os membros da sociedade. Então o socialismo ele quer alcançar uma questão econômica ali, que a sociedade viva de forma igualitária, tá? Então, o socialismo é um sistema econômico ideológico que procura alcançar a igualdade entre os membros da sociedade. Então, é uma sociedade igualitária. Já o comunismo, ele quer acabar com a sociedade. Ele não quer que todo mundo viva igual, mas que não tenha divisão de sociedade, tá, pessoal? Aí ele fala assim, ó, o comunismo, por outro lado, seria um resultado da implementação dessas ideias socialistas, onde o objetivo principal é a busca da igualdade entre os membros da sociedade. Assim, o governo estaria formando pela classe trabalhadora, seria proletariado, principalmente pelo poder decisório de todos os assuntos. No comunismo, o governo é o que controla tudo, ele vai controlar tudo, ele controla toda a economia, todas as fábricas, tudo. Então podemos dizer assim, que o socialismo é uma economia que busca uma economia igualitária entre os membros da sociedade. Já o comunismo é um sistema político que defende uma sociedade sem classes, que não tem uma sociedade, que acaba tendo uma sociedade ali que não haja classes e que todos vivem de forma igual, onde o Estado controla tudo. Tá? Onde o Estado vai controlar tudo. Então você tem aí no socialismo a classe trabalhadora controlando a economia, dando uma sociedade igualitária, e você já tem no comunismo aí o governo controlando tudo e não tendo classes sociais, né? Aí você vê aqui no socialismo pode existir diferentes sistemas políticos. Já no comunismo não, é só um sistema político, onde toda a classe trabalhadora seria por um ideal de maioria da pátria, né? Então você tem aí no socialismo você pode ter mais de um sistema político, já no comunismo é apenas um, né? Já no socialismo cada um contribui com as suas habilidades e recebe de acordo com a sua colaboração. Então eu colaboro de tal forma, eu vou receber de acordo com a minha colaboração. Já no comunismo, ele fala que todos devem receber de acordo com a sua necessidade.
Então, se você colabora mais que um outro no socialismo, você vai ganhar um pouco a mais. Se você colabora menos, você vai ganhar um pouco a menos. Já no comunismo, não. Você vai receber de acordo com a sua necessidade. Você tem mais filhos, você recebe mais. Você tem menos filhos, você recebe a menos. É só de acordo com a necessidade. Então essas aí são algumas aí das diferenças entre o socialismo, pessoal, e o comunismo. Então podemos ver aí nesse quesito, que o comunismo é um fator elevado aí, a segunda fase aí, podemos dizer assim, então, do socialismo. Beleza, turma? Eu espero que tenha ficado claro aí para vocês essa questão aí, tá? Mas vocês podem estar pesquisando mais aí, buscando aí mais formas aí para estar entendendo isso aí, tá? Mas vamos ao nosso tema, que é a Guerra Fria, né? Que ela inicia ali com o fim da Segunda Guerra Mundial, né? O primeiro ato ali do ataque nuclear dos Estados Unidos aí, o enfraquecimento aí das potências europeias, né? Que a Europa, ela acaba, vamos dizer assim, a sua economia acaba descendo e a norte-americana acaba subindo cada vez mais, né? Vamos ver aí também as emergências das grandes potências, os Estados Unidos com seu sistema capitalista, né? E a União Soviética aí com seu sistema comunista, né? Nós vamos estar vendo aí a bipolaridade do mundo, o mundo bipolar, um medo aí de qualquer hora ter um confronto, de qualquer hora aí ter uma guerra aí que vai causar aí a destruição do mundo, como assim era dito naquele período. Se houvesse uma guerra aí entre Estados Unidos e União Soviética, você teria aí o fim do mundo aí, porque eram duas grandes potências que tinham um arsenal aí de armas muito grande aí, que iria acabar com o mundo todo. Beleza, turma? Então, nós temos aí de um lado o capitalismo, que valoriza a riqueza material, que valoriza a grana, capitalismo, já vem na mente dinheiro, né? E que também o capitalismo ele traz consigo o individualismo, né? O individual, vou trabalhar, vou conquistar, vou ter meu carro, vou ter minha moto. Esse é o individualismo, você lutar, trabalhar, conquistar para ter tuas coisas, né? Voltar do dinheiro, né? O consumismo, a compra, né? Eu vou fazer isso, eu vou comprar aquele tênis, vou comprar aquele celular, vou comprar aquela roupa que está na moda. Estimula o comunismo, a democracia, né? O direito ao voto, você poder escolher o seu governante, e a livre concorrência na questão dos preços aí, tá? Então esse é o capitalismo, né? Esses são os fatores aí do capitalismo. Já nós temos aqui o comunismo, né? O comunismo que vem com aquela ideia lá do bem-estar social, da sociedade ali igualitária, de ter todo mundo igual, né? Não ter uma divisão de classes, como eu falei para vocês, né? Sem divisão de classes, de ter todo mundo igual, de ter a simplicidade, né? O coletivismo, né? De ser coletivo um com o outro, ajudar o outro, né? A estatização, o governo controlar tudo, todas as empresas, e uma economia planificada, tá? Então você vê aí, aqui não dá livre concorrência nessa economia planificada, você não tem uma democracia num regime comunista, você também tem a questão aí do individualismo, ali você tem a questão da simplicidade, da igualdade, né? Então são uma bem de confronto à outra, beleza, pessoal? E nós temos aí de um lado os Estados Unidos, capitalista, dando aí, fazendo com que o mundo se torne cada vez mais capitalista, e de outro lado nós tínhamos aí a antiga União Soviética com a sua ideologia de comunismo, beleza? O mundo bipolar, então nós temos aí apenas dois polos no poder. Nós temos aí a fase aí que os Estados Unidos governava e que a União Soviética governava. Você tem aí o pacto aí de Varsóvia, né, em 1955, e você tem a OTAN, né, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Então aí você tem essa divisão aí do mundo, né, do mundo entre os Estados Unidos e entre ali a União Soviética, beleza? Então nós temos aqui essa divisão aí do mundo, o mundo bipolar, né? Nós temos aí, pessoal, essas coisas aí, elas já vão se formando desde a Conferência de Alta, que a gente estava estudando lá nos tratados de paz da Segunda Guerra Mundial. Esses acordos aí influenciaram os soviéticos na Europa Oriental,
né, e decidiram sobre a ocupação da Alemanha com a participação da França, que foi aquela divisão ali da Alemanha, né, características dessa Guerra Fria. Nós temos aí a disputa tecnológica, nós temos aí a corrida espacial, né, nós temos aí a espionagem, nós temos aí a busca de aliados, nós temos aí conflitos regionalizados e dentre outros aí, e difamações aí rolando aí de um lado para outro, aí histórias sendo contadas. No livro de vocês, pessoal, vocês podem pegar o livro de vocês lá na página 179, ela fala lá, ó, Estados Unidos e União Soviética. Grifem aí, pessoal, todo aí esse primeiro parágrafo aí da 179, tá? Eu vou ler aqui com vocês. Ela fala assim, ó: os dois conflitos mundiais ocorridos na primeira metade do século XX não puseram fim à disputa entre as potências mundiais. Ao contrário, criaram novas. Após 1945, ficaram evidentes as divergências existentes entre os países socialistas, né, que aos poucos se espalhavam aí pelas regiões libertadas do nazismo pelos soviéticos, e os países capitalistas, como a França e a Inglaterra, sob a liderança dos Estados Unidos, tá? Então você tem aí essa divisão aí a partir de 1945, essa divisão aí do comunismo, essa divisão aí do capitalismo, beleza, turma, tá? E aí toda essa questão aí dessas disputas aí que eu mostrei para vocês aí, tá? Essa disputa tecnológica, essa disputa de uma corrida espacial, a Rússia, nós vamos estar vendo aí durante as nossas aulas aí, a Rússia manda o primeiro homem ao espaço, os Estados Unidos mandam o primeiro homem à Lua. Então você vê uma disputa aí entre os dois países. Nós vamos ter a questão da espionagem, nós vamos ter a CIA, que é a espionagem de inteligência norte-americana, nós vamos ver a KGB, que é a espionagem de inteligência aí da União Soviética. O próprio presidente da Rússia, o Vladimir Putin, ele era um espião aí da KGB ali na Alemanha, pessoal, ali no período ali do Muro de Berlim. Nós vamos estar vendo isso aí durante as nossas aulas, né? A busca por aliados, né? Nós vamos estar vendo aí também conflitos regionalizados, nós vamos estar vendo aí a Revolução Cubana aí, nós vamos estar vendo também aí a Guerra do Vietnã, nós vamos estar vendo também a Coreia ali, a Guerra das Coreias. Tudo aí eram confrontos que tinham apoio de um lado aí dos Estados Unidos buscando capitalismo naquela região, e de outro lado você vai ver aí a União Soviética buscando ter aqueles países ali ao seu lado aí, na sua ideologia ali do socialismo ali, do comunismo, beleza, turma? Então isso a gente vai estar vendo durante as nossas aulas. Aí, como eu falei para vocês, lá na página 180 vocês podem estar grifando o primeiro parágrafo também, que ele fala assim, ó: logo após o término da Segunda Guerra Mundial, o presidente estadunidense Harry Truman, após ter praticado um conjunto de medidas conhecida como a doutrina de Truman, com o objetivo de restringir a influência soviética no mundo, o secretário dos Estados Unidos, George Marshall, apresentou o plano para a reconstrução e a recuperação da economia da Europa, que estava arrasada pela guerra, que ficou conhecido como Plano Marshall, né? Garantiu então a hegemonia dos Estados Unidos na Europa Ocidental, né? Então aí você tem o Plano Marshall aí, que garante os Estados Unidos ali a conseguir conciliar o seu sistema capitalista ali na Europa Ocidental. E já na Europa Oriental nós vamos estar vendo aí o sistema comunista aí da União Soviética tomando conta de toda aquela região. Beleza, turma? Depois, grifem aí então o primeiro parágrafo da página 180, grifem aí o primeiro parágrafo. Depois vamos lá para o terceiro parágrafo, turma. Lá no finalzinho aí da segunda linha, lá que tá, em 1949, olhem aí, ó. Terceiro parágrafo na segunda linha, depois do ponto, em 1949. Em 1949, os soviéticos explodiram a sua primeira bomba atômica. No mesmo ano, fizeram frente ao Plano Marshall, criaram seu Conselho de Assistência Econômica Mútua, a Comecon, que integrava a economia de países socialistas. Aí já é o quarto parágrafo, pode grifar também. Em 1949, os Estados Unidos, liderado pela Organização do Atlântico Norte, a OTAN, aliança política militar com a Europa Ocidental. Em contrapartida, do lado socialista, criaram em 1955 o Pacto de Varsóvia, né,
que era congregado por militantes ali, militares dos países do leste europeu de influência soviética. Então você tem uma ideologia de oposição ao sistema comunista, né? E a outra uma ideologia de oposição ao sistema capitalista, né? Nós temos aí, como eu falei para vocês, a questão aí da disputa da tecnologia, da corrida espacial, da espionagem, da busca por aliados, dos conflitos regionais e das difamações aí de uma região contra a outra, tá? Pessoal, tudo isso que está no slide é a mesma coisa que está aqui no livro de vocês. Então grifem aí o primeiro parágrafo da 180 e depois no terceiro parágrafo aí, depois do ponto na segunda linha em 1949 até o último parágrafo, beleza? Deixa engrifado aí que isso aí é de extrema importância para vocês, tá? Pessoal, vamos dar um intervalinho então enquanto vocês grifam, deixa essa parte grifada aí no livro, tá? E a gente vai dando continuidade aí ao nosso estudo aí sobre essa Guerra Fria. Vamos estar vendo um pouco ali após a criação da ONU ali, né? Toda essa divisão aí, esse Conselho de Segurança que foi formado. Então, até daqui a pouquinho a gente já volta com a segunda parte da aula aí.